Deputados divergem sobre o projeto que garante 60% das vagas em concursos públicos estaduais para aqueles que moram no Amazonas. A audiência pública na Casa Legislativa trata sobre a reforma política no país. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver, deputado Marcos Rota defende a criação de uma frente parlamentar em prol da BR-319. E mais, ampliação da estrutura e dos serviços do Hemoan no estado entram em discussão na ALEAN. O programa Bom Dia desta quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2014, está no ar. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Um projeto de lei polêmico foi pauta de discussão no plenário da Assembleia Legislativa. Apresentada pelo deputado Belarmino Lins, a proposta que tramita na Casa garante reserva de 60% das vagas em concursos públicos estaduais para aqueles que residem no Amazonas. O concurso público é o único meio admitido pela Constituição Federal para o ingresso em uma carreira pública. Os bons salários e a estabilidade no emprego são atrativos para pessoas em todo o país. Apesar de ser em tese o método mais justo para a escolha dos novos servidores, muitas vezes podem ocorrer distorções indesejadas. É com esta preocupação que o deputado Belarmino Lins apresentou um projeto de lei que visa garantir 60% das vagas dos concursos realizados no estado para aqueles que residem há mais de 180 dias no Amazonas. Na justificativa da proposta, o parlamentar afirma que os candidatos da região sudeste possuem acesso aos melhores cursos preparatórios do país, o que gera uma concorrência desleal. Além disso, é comum que os aprovados de outros estados abandonem o cargo pouco depois da posse, o que gera prejuízos para a administração pública. A matéria acabou sendo debatida no plenário da ALEAN. O deputado Marco Antônio Chico Preto garante que este é um momento oportuno para se discutir a qualidade da educação disponível no estado. Cabe ao Amazonas, à Assembleia Legislativa, à gestão pública amazonense, buscar soluções para os seus problemas. Se não é esse o caminho proposto pelo deputado Belarmino Lins, dessa discussão nós poderemos vislumbrar caminhos que possam apontar a solução e que esse turnover, que chama, essa rotatividade, possa ser algo bem menor, com menor intensidade, desta forma não prejudicando os serviços públicos. O líder do governo na ALEAN, deputado Sidney Leite, afirma ser favorável ao debate da proposta, mas demonstrou preocupação com a viabilidade jurídica da lei. A discussão ela é muito mais além disso. Ela é além de quem efetivamente passa e vai exercer aquela função, não é de quem simplesmente faz o concurso por fazer concurso, faz 10 concursos. Depois eu vou escolher qual é melhor, porque a pessoa só se prepara a fazer concurso. E existem pessoas assim no Amazonas, no Acre, no Rio Grande do Sul, em Brasília, enfim, no Brasil como um todo. E eu acho que isso é um bom debate e é uma boa discussão. Agora, eu quero, antes de aprofundar no debate, receber a informação do seguinte, da Comissão de Constituição e Justiça e da Procuradoria da Casa. É legal? É constitucional? Porque se não for constitucional, não for legal, não adianta a gente ficar discutindo. Já o deputado Marcelo Ramos afirma que o projeto é inconstitucional. Além disso, o parlamentar afirma que este tipo de proposta pode abrir um precedente perigoso, com outros estados aprovando o mesmo tipo de legislação. A proposta foi assinada por 17 dos 24 deputados estaduais. Atualmente, o projeto tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da ALEAN, que irá analisar a possibilidade jurídica da legislação. Uma audiência pública na Casa Legislativa debateu sobre a reforma política no país, financiamento de campanhas eleitorais e a inclusão de mais mulheres na política nortearam as discussões. A reforma política é um conjunto de propostas que tenta aprimorar o sistema eleitoral nacional, defendendo maior correspondência entre a vontade do eleitor e o resultado final das urnas. O financiamento das campanhas políticas por empresas privadas também está sendo discutido. Por fim ao financiamento privado de campanha
pelas empresas. Também colocar uma eleição mais focada nos ideais dos partidos políticos e menos em pessoas, assim como democratizar as oportunidades para que as pessoas sejam candidatas, para que a eleição tenha maior equilíbrio e, acima de tudo, em que a sociedade participe diretamente das decisões políticas do Brasil. A proposta de reforma surgiu a partir do clamor da sociedade. A população quer mudança, tanto é que a população disse nas eleições estaduais e na eleição presidencial que talvez não queira mudança do governo, mas queira mudança no governo. Isso mostrou bem claro, as eleições foram muito acirradas e, mais do que isso, a população também é presa, porque existe essa teia dessas legislações que favorece a corrupção, que favorece ao desestímulo das pessoas participar diretamente das decisões políticas do país. É por isso que nós estamos, inclusive, nesse projeto de iniciativa popular, também colocando o referendo e plebiscito como um fator fundamental para a população participar. A reforma política é um grande momento de mobilização e de compromisso pela paz, pelo bem social e pela prática da justiça em nossa nação. Convidamos a todos que realmente se interem, leiam, conheçam a proposta e dela participem através das assinaturas. O aumento da participação de mulheres na política também está sendo discutido. Segundo a irmã Santina Perim, o advento deverá levar a uma discussão mais sensível sobre temas como o tráfico humano e a criação de políticas públicas voltadas para os jovens. No tráfico de pessoas, a maioria são mulheres, e principalmente para a exploração sexual, que é um crime tão organizado internacionalmente que a gente fica até assustada diante do número de pessoas traficadas. E as mulheres são sensíveis a essa causa. Por exemplo, se nós tivermos mais senadoras, mais deputadas estaduais, federais e também na Câmara dos Vereadores, poderemos também ter mais coragem também de exigir as políticas públicas para o respeito, para o trabalho, para defender e promover nossos jovens, tanto meninas como meninos. O petista José Ricardo destacou que um novo olhar sobre a política precisa ser feito pelos eleitores. E a Assembleia não pode ficar de fora desse debate da reforma. Nós temos muitas propostas que estão em discussão, junto à sociedade, principalmente de instituições reconhecidas como a OAB, a CNBB, o Movimento de Combate à Corrupção, iniciativa de vários movimentos sociais. E a gente precisa ouvir quais são as propostas, que encaminhamentos existem, quem sabe a partir daí fortalecer algumas outras propostas. Vejo, por exemplo, um item fundamental que todo mundo está falando que nós precisamos rever, que é a questão do financiamento da campanha política. O Tribunal Superior Eleitoral acabou de informar essa semana que o total gasto com campanha chegou a 5 bilhões de reais. Para o petista, uma das dificuldades de implementação da reforma é o desinteresse de alguns congressistas. Vários itens da reforma mudam regras, inclusive eleitorais, e que talvez estariam prejudicando a continuidade de um determinado número de políticos aí. Então há uma grande resistência, tanto que quando a presidenta Dilma propôs um grande plebiscito do Congresso Nacional, de lá surgiram as primeiras vozes contrárias de ouvir a população sobre reforma política. Então, há uma grande resistência. Então, por isso que é importante que a sociedade se manifeste, as entidades, e vá fazendo pressão para termos uma reforma. Ela é necessária, não sei quando ela vai sair, mas nós não podemos ficar calados e a Assembleia precisa dar a sua contribuição e essa audiência é um exemplo disso. Ao final do evento, um documento foi elaborado com propostas a serem encaminhadas ao governo federal e ao Congresso Nacional. O deputado Marcos Rota fez um relato em plenário da viagem que fez de Manaus a Porto Velho pela BR-319. O parlamentar afirma que as péssimas condições de conservação transformaram a estrada em uma rodovia fantasma. Construída durante o regime militar, a BR-319 foi projetada para ser um instrumento de integração nacional, ligando Manaus a Porto Velho e, com isso, ao resto do país. Porém, 40 anos após ser concluída, a estrada encontra-se abandonada.
O líder do PMDB na Assembleia Legislativa, deputado Marcos Rota, decidiu percorrer os 870 quilômetros da rodovia para entender os atuais obstáculos da viagem. A travessia levou pouco mais de 27 horas. Encontramos uma rodovia fantasma, sobretudo nesse trecho chamado de Meião, que compreende ali o Gapoaçu até a cidade de Humaitá. É um trecho muito complicado, onde existem mais de 106 pontes que nós ultrapassamos, muitas pontes em condições muito perigosas, inclusive, algumas se desfizeram quando nós passamos por essas pontes, muito barro, muito atoleiro e ninguém na estrada. A estrada, ela hoje se transformou verdadeiramente numa estrada fantasma. O que nós estamos tentando fazer, e o objetivo maior dessa viagem, claro que não é o de resolver o problema da BR, mas, acima de tudo, conhecer os seus problemas, conversar com as pessoas que lá habitam. Diversos parlamentares mostraram apoio à reforma da BR-319. Os deputados estaduais apontaram problemas na atuação do governo federal para solucionar a questão. O governo federal tem um olhar tão distante para a Amazônia, tem um olhar tão desimportante para a nossa região, que eu acredito exatamente no que Vossa Excelência colocou. Nenhum técnico do IBAMA, ou do governo federal, ou do Ministério do Meio Ambiente, com certeza fez essa viagem que Vossa Excelência fez e percebeu a situação preocupante dessas pessoas que teimosamente insistem em viver, tentar sobreviver nessa nossa região, numa estrada como essa, enquanto que tudo ao seu redor lhe impele a ir embora. Não há motivo para o governo federal que justifique isso, a não ser o interesse que não seja visível. Por quê? Porque, do ponto de vista ambiental, não há impacto. Se a BR-319 causasse impacto, não existiria mais nada nessa região, já teriam desmatado tudo, e não é a realidade. Agora, a ausência de política pública, a ausência de desenvolvimento, leva ao que está acontecendo, que Vossa Excelência deve ter encontrado. Marcos Rota, que a partir de 2015 assume mandato na Câmara Federal, pretende articular uma frente parlamentar no Congresso Nacional em defesa da reforma. Rota também sugere que a BR se torne uma rodovia-parque, que preserva a floresta, impedindo a ocupação das margens da estrada. Uma confusão nas galerias da Câmara Federal fez suspender a votação do projeto que altera a meta fiscal de 2014. O problema começou durante o discurso da senadora do Amazonas, Vanessa Graziotin, que defendeu a aprovação da matéria e causou revolta nos manifestantes. Caso o projeto seja aprovado, vai permitir que o governo federal alcance a meta, mesmo sem atingir o superávit primário. Na Assembleia Legislativa, deputados de oposição criticaram a medida da União. Na noite da última terça-feira, a Câmara Federal tentou votar o projeto de lei número 36 de 2014, que altera a meta fiscal deste ano. Porém, uma confusão causada por manifestantes que estavam nas galerias interrompeu a sessão. O problema começou durante o discurso da senadora do Amazonas, Vanessa Graziotin, do PCdoB, que defendia na tribuna a aprovação da matéria. Os manifestantes demonstraram revolta por meio de gritos e vaias. O PL acirrou o conflito entre parlamentares de oposição e situação por conta de um decreto publicado no Diário Oficial da União no dia 28 de novembro, que aumenta de 7,8 bilhões para 10 bilhões de reais os recursos disponíveis para os gastos com ministérios. Desse total, 444 milhões seriam reservados para atender a emendas dos deputados e senadores. No entanto, o repasse de recursos aos parlamentares está condicionado à aprovação do projeto de lei que flexibiliza a meta fiscal. O líder do PT na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado José Ricardo, acredita que os conflitos devem continuar em relação à matéria. Eu acredito que esse tipo de tensão, esse tipo de confusão, talvez até aconteça de novo, porque é inevitável. As pessoas também que acompanham as sessões, esses momentos, questionam também, aí você vê as críticas, você vê lá até esses momentos de agressão.
não é o melhor caminho a agressão, mas que eu acho que o debate, esse tipo de coisa deve continuar. Acho que deve ter outros momentos também. As pessoas estão indignadas, né? O oposicionista do PSB, deputado Marcelo Ramos, disse que a confusão ocorrida na Câmara é consequência das medidas do próprio governo federal. Se tem alguém provocando confusão no Brasil e no Congresso, é o governo federal, é a presidente Dilma, que quer mudar uma lei de forma absurda, né, mudando uma regra por ter descumprido a regra, o que não tem precedente na história legislativa do nosso país. Caso o projeto seja aprovado, o governo federal pode alcançar a meta fiscal, mesmo não tendo economizado o suficiente para quitar as dívidas públicas, ou seja, sem atingir um superávit primário. A circulação e a entrada de pessoas alheias ao ambiente escolar durante os turnos de aula só serão permitidas mediante acompanhamento de um funcionário da instituição. A lei, que foi promulgada na Assembleia de autoria do deputado Vanderlei Dallas, é válida para todas as redes de ensino. Dentre outros objetivos, a medida pretende ampliar a segurança nas escolas e evitar o que aconteceu em 2011 em uma unidade estadual em que o estudante foi morto com 3 tiros no rosto no bairro da Compensa. Diante da falta de segurança nas instituições de ensino, o deputado Vanderlei Dallas criou a lei para que os estabelecimentos só permitam a circulação de estranhos mediante acompanhamento de um funcionário ou devidamente identificados. De acordo com a lei promulgada nesta semana no Estado, a proibição se estende aos pais de alunos, ex-alunos, entregadores e prestadores de serviço de qualquer natureza. O visitante que adentrar a escola, mesmo que acompanhado por funcionário, será devidamente cadastrado e receberá crachá de visitante para poder circular na escola. Segundo a Secretaria de Estado da Educação do Amazonas, mais de 230 escolas públicas da capital contam com circuito de câmera interno atendidas pelo Sistema Integrado Escolar de Vigilância SIVAM. A SEDUC informou que já está levantando custos para providenciar infraestrutura e garantir o cumprimento das medidas previstas na lei. A lei é válida para todas as escolas das redes pública e privada do Estado. E veja a seguir, a ampliação da estrutura e dos serviços do EMOAN são debatidos na Assembleia Legislativa. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. Após requerimento do deputado Davi Almeida, a Assembleia Legislativa abriu espaço para a discussão do futuro do EMOAN. O diretor do órgão pediu o apoio dos parlamentares para a construção do Hospital do Sangue e a ampliação dos serviços no interior do estado. A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, o EMOAN, foi criada em 1982, vinculada fisicamente ao Hospital Universitário Getúlio Vargas. Em 1989, ganhou a sede própria que ocupa até os dias atuais. Desde então, o EMOAN tem sido referência no estado para coleta sanguínea e tratamento de doenças relacionadas. Para os próximos anos, a meta do órgão é se expandir. A ampliação das atividades foi o principal assunto debatido na sessão de tempo concedida à instituição na Assembleia Legislativa. A proposta foi do deputado Davi Almeida. A Assembleia já é parceira do EMOAN em algumas ações. Como parlamentar, como membro da Igreja Adventista, nós temos uma parceria anual com um projeto chamado Vida por Vidas, que a Assembleia entra com uma estrutura
oportunizando aos jovens da Igreja Adventista que possam fazer a doação. Esse ano, aproximadamente, quase 2.000 pessoas puderam fazer a sua doação ao EMOAN. E sabedor que era dos projetos e dos planos de ampliação, com a gestão do Dr. Nelson Frade à frente dessa instituição, a ampliação para o interior, a construção de uma nova unidade em Manaus, nós o trouxemos aqui para que pudesse fazer essa exposição, para que o Poder Legislativo amazonense tomasse ciência e pudesse aqui estreitar relações e também envidar esforços para que nós possamos equipar essa nova unidade e também as unidades do interior, dando assim o Poder Legislativo amazonense o apoio necessário para que essas ações possam ser empreendidas. Segundo o diretor-presidente do EMOAN, Nelson Frade, a visita a Lean tem uma dupla função. Ao mesmo tempo, uma prestação de contas do que foi realizado e um pedido de apoio aos projetos futuros. Essa tarefa do governo do estado em ampliar as atividades do EMOAN, ela tem que ter o compromisso dos parlamentares, a população tem que se envolver. Essa não é uma tarefa, por exemplo, única do EMOAN, é uma tarefa de todos, porque nós vamos precisar de recursos financeiros para mobiliar e equipar, nós vamos necessitar de concursos públicos para prover os recursos humanos, do Hospital do Sangue, do Banco de Células do Cordão que estamos construindo, dos hemonúcleos que vamos construir no interior, são 8 deles, e sem o envolvimento dos parlamentares, eu não tenho dúvida, as dificuldades poderão ser intransponíveis. A construção de pequenos hemocentros no interior é uma das principais ações que serão realizadas nos próximos anos. Nós projetamos, a Secretaria promoveu uma discussão em 2012 e nós projetamos a construção de 8 núcleos no interior. É um pequeno hemocentro em Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Quari, Tefé, Tabatinga, Humaitá, São Gabriel da Cachoeira, seguindo um pouco o projeto de desenvolvimento de polos regionais e que vai permitir que a hemoterapia, os bancos de sangue e o atendimento a alguns pacientes apoiem o desenvolvimento de uma assistência de maior complexidade, inclusive permitindo que no interior possa haver tratamento de doenças malignas. Os recursos para a construção do Hospital do Sangue já estão garantidos em orçamento. As obras devem custar 64 milhões de reais e foram iniciadas em junho de 2014. O encerramento da obra está previsto para 2016. O mestre Oswaldo Alves de Albuquerque, um dos precursores do jiu-jitsu no estado, foi agraciado na Assembleia Legislativa com o título de Cidadão do Amazonas. O autor da proposta foi o deputado Arthur Bisneto, que destacou a atual posição do estado como celeiro de grandes desportistas no jiu-jitsu. Parlamentares, familiares e amigos vieram à Casa Legislativa prestar homenagem ao mestre Oswaldo Alves de Albuquerque, um dos iniciadores do jiu-jitsu no estado. Durante sessão especial, o homenageado recebeu o título de Cidadão do Amazonas. A proposta, apresentada pelo deputado Arthur Bisneto, foi votada e aprovada pelos demais parlamentares. Nascido no estado do Acre, mestre Oswaldo mudou-se para o Rio de Janeiro ainda pequeno e na capital fluminense começou a treinar artes marciais na academia de um antigo campeão japonês chamado Fujimata. Em seguida, começou a treinar com a família Gracie e, aos 17 anos, recebeu uma bolsa de estudos da Universidade Gama Filho para ir para o Japão treinar numa das mais tradicionais escolas de judô do mundo, a Universidade Tenri. Depois de 5 anos no Japão, optou por morar no Amazonas e trouxe com ele toda a sua experiência na arte marcial, sendo o iniciador e organizador do jiu-jitsu no estado. Oswaldo Alves conseguiu sistematizar as academias, reformar e organizar a federação e graduar campeões estaduais, como Ronaldo Jacaré e Fredson Paixão. O deputado Arthur Bisneto destaca a importância de mestre Oswaldo para o esporte no Amazonas. O mestre Oswaldo Alves formou os grandes atletas do Amazonas, Ronaldo Jacaré, Fredson Paixão, Bibiano Fernandes, tantos atletas que despontaram no cenário mundial de jiu-jitsu e de MMA. Mas não é só isso, é uma fonte de emprego e renda. Quantas famílias, talvez milhares de pessoas, de centenas para milhares de pessoas, sobrevivem do jiu-jitsu? Professores,
atletas profissionais, pessoas que vivem em torno desse esporte. Portanto, é fundamental nós analisarmos o aspecto social dessa homenagem. São 60 anos de amizade com o prefeito Arthur, são 35 anos de Amazonas ensinando o esporte maravilhoso que é o jiu-jitsu. Portanto, nada mais justo que homenagear essa figura correta, esse homem decente que é o mestre Oswaldo Alves. Para mestre Oswaldo, a homenagem é uma honra. É uma grande satisfação. Estou sendo homenageada por essa casa com a maior dignidade possível, porque o Amazonas e o povo amazonense sempre foi muito gentil comigo. Eu só posso me sentir muito honrado e feliz. O vereador da capital e presidente da Federação Amazonense de Jiu-Jitsu Esportivo, Luiz Neto, falou sobre o apoio que mestre Oswaldo dá aos atletas do estado, mesmo longe de Manaus. A gente pode dizer que ele foi o semeador, né, dessa arte marcial, onde muitas pessoas, muitas academias tiveram sua origem na luta a partir dos seus ensinamentos. E também vale ressaltar que quando o Rio de Janeiro era o primeiro polo, era o polo onde a gente sonhava em chegar, ele tinha uma academia, onde ele até hoje mantém essa academia, que recebia os atletas do Amazonas e lá eles treinavam, se aperfeiçoavam e conseguiam marcar seu nome nos eventos principais que tinham no Rio de Janeiro. Hoje o mestre Oswaldo continua fazendo esse trabalho. O título de cidadão do Amazonas foi criado por meio de resolução legislativa em 10 de dezembro de 1977, concedido a pessoas que tenham prestado relevantes serviços ao Estado e ao povo, além de possuir caráter e conduta ilibada. Eleitores têm até hoje para justificarem a ausência no primeiro turno das eleições. Mais informações com o repórter Rafael Marques. Termina nesta quinta-feira, 4 de dezembro, o prazo para a justificativa dos eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições. Para isso, basta formular um requerimento dirigido ao juiz eleitoral da zona em que está inscrito. Já para os eleitores que não votaram no segundo turno das eleições, o prazo vai até o dia 26 de dezembro. Os eleitores que não justificarem a ausência às urnas em 3 eleições consecutivas poderão ter o título cancelado e ainda ficarão impedidos de tirar passaporte, fazer inscrição e tomar posse em concurso público, além da multa prevista na lei. O deputado José Ricardo trouxe denúncias contra o executivo do município de Itacoatiara, distante a 176 quilômetros da capital. Em pauta, problemas em contratos da área de saúde envolvendo cooperativas de trabalho. O parlamentar anunciou que irá pedir investigação do Ministério Público Estadual. Da tribuna do plenário, Rui Araújo, líder do PT na casa, deputado José Ricardo, denunciou possíveis problemas em contratos realizados pela Prefeitura do município de Itacoatiara, na região metropolitana de Manaus. Segundo o parlamentar, a Cooperativa de Trabalho Nacional, em Itacoatiara, firmou contrato no valor de R$ 42 milhões, com o objetivo de disponibilizar profissionais de saúde para o município. O problema, segundo José Ricardo, é que o quantitativo de pessoal a ser alocado para a região é incompatível com o tamanho de Itacoatiara. Muita gente para pouco trabalho. 43 enfermeiros, 10 assistentes sociais, 4 fisioterapeutas, 5 farmacêuticos bioquímicos, 5 médicos anestesiologistas. 5. É tão difícil encontrar aqui, né? Lá são 5. 5 médicos cirurgião geral, 24 médicos clínico geral, 10 médicos ginecologista. A lista é enorme de profissionais. Só no hospital, 124 profissionais médicos. Algo que não existe, é uma mentira, é uma fraude. No total, o gasto com os profissionais por mês chega à ordem dos R$ 3 milhões. José Ricardo afirmou que acredita em desvio de dinheiro público na situação. Na ocasião, o deputado anunciou que irá apresentar representação no Ministério Público Estadual pedindo a investigação do contrato. O parlamentar revelou ainda que está formulando um projeto de lei que pretende tornar obrigatório a publicação de extratos de contratos firmados pelo poder público em jornais de grande circulação, como forma de ampliar a transparência. Lar das Marias, que presta apoio a mulheres com câncer, um tratamento, é uma das instituições da Feira de Artesanato, um amor de Natal.
Com capacidade para abrigar 40 mulheres em tratamento, o Lar das Marias, que hoje conta com 16 hóspedes, também oferece transporte e atendimento psicossocial para as abrigadas. Além do acolhimento, são magistrados cursos em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, como forma de terapia e capacitação profissional para que elas possam encontrar outra fonte de renda após o tratamento. São essas voluntárias que estão confeccionando os produtos comercializados pela instituição na primeira feira de artesanato chamada Um Amor de Natal, em que o Lar das Marias e mais 54 instituições e artesãos estão expondo e comercializando até o próximo domingo, dia 7 de dezembro. A renda das vendas será revertida diretamente para os expositores. A vice-presidente da casa, Maria Luísa Souza, explica que o local foi criado para possibilitar que as pacientes façam o tratamento em Manaus, mesmo que essas pessoas não tenham parentes na cidade. Segundo ela, um dos motivos para o abandono do tratamento é a dificuldade em se manter na cidade durante o período necessário. Além da venda do material, que traz um recurso a mais para casa, serve para divulgar a existência da casa, porque existem municípios que não têm nem ideia de que existe em Manaus uma casa onde possa acolher pessoas, mulheres que fazem o tratamento do câncer. O Lar das Marias funciona no conjunto Dom Pedro, zona oeste de Manaus, e tem sua renda totalmente arrecadada por meio de doações, além de feiras e bazares beneficentes. O local recebe mulheres de todos os municípios do interior do Amazonas e também de outros estados, como Rondônia, Roraima e Pará. A paciente Maria de Jesus Correia, que veio do município de Guajará, e Maria das Graças Rodrigues, moradora de Itacoatiara, fazem o tratamento em Manaus há quase 4 anos e são atendidas na casa. Eu não tenho condições, como eu fazia o tratamento lá onde minha filha morava no ramal. Sem meus filhos se juntavam para adquirir aquele dinheiro. Para mim, eu acho que é uma bondade que eles fizeram, né? Porque se não fosse, eu não tinha como eu ficar aqui. A feira Um Amor de Natal é realizada pelo governo do estado por meio das secretarias de assistência social, do trabalho, de pessoas com deficiência e fundo de promoção social. E é realizada das 4 horas da tarde às 10 da noite, no Centro de Convenções Vasco Vasques, na Avenida Constantino Neri, ao lado da Arena da Amazônia. Além de artesanato, também são comercializados produtos de vestuário, comidas e produtos do setor primário. E hoje, às 3 horas da tarde, no plenário Rui Araújo, acontece uma solenidade de outorga de medalha do mérito legislativo educacional. A autoria é da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E veja agora o que foi destaque no programa Bom Dia de hoje. Parlamentares divergem sobre o projeto que garante 60% das vagas em concursos públicos estaduais para aqueles que residem no Amazonas. A audiência pública debate sobre a reforma política no país. E mais, lei do deputado Vanderlei Dallas limita a circulação e entrada de pessoas nas escolas durante os turnos de aula. E o programa Bom Dia de hoje termina aqui. Você que ficou conosco, muito obrigada pela sua audiência. Uma ótima quinta-feira para você. Fique agora com a nossa sessão plenária e até amanhã. Tchau, tchau.